Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou um novo texto orçamentário proposto pelos republicanos. A nova proposta foi submetida à votação depois que o presidente eleito, Donald Trump, e o empresário Elon Musk fizeram críticas duras ao acordo bipartidário alcançado após meses de negociações. O texto foi elaborado às pressas pelos líderes republicanos. A pressão dos republicanos acontece em um momento tenso no Congresso. Isso porque, se a Câmara não conseguir chegar a um acordo até o fim do dia, os Estados Unidos entram em shutdown. Isso significa uma suspensão dos serviços não essenciais e atraso nos pagamentos de milhares de funcionários públicos. O texto anterior mantinha o funcionamento do Estado até meados de março. Trump classificou o acordo como ridículo e exigiu que o projeto de lei aumentasse ou até mesmo eliminasse o teto de endividamento do país. Quem chega para fazer uma análise desse momento nos Estados Unidos é o Igor Lucena, que é doutor em economia e também em relações internacionais. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui no Conexão. O que deve acontecer nessa chave de braço, hein? Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Kelly, na verdade, a gente já vem assistindo a essa situação dessa guerra de braços dos democratas há bastante tempo. Não é a primeira vez que o governo ameaça um shutdown, mas também a gente já teve situações onde o shutdown existiu por algumas horas, né? E aí eles foram obrigados a votar medidas radicais. O grande ponto é que existem situações nesse projeto de lei que favorecem os democratas, principalmente a alocação de recursos, onde Donald Trump e seus principais aliados acreditam que é um desperdício de dinheiro. E aí eles esperam ter um projeto de lei mais voltado para o que Trump precisa. O grande problema é que Trump ainda não assumiu e você ainda tem democratas que dominam parte do Congresso, diferentemente da próxima legislatura, onde ele vai ter republicanos nas duas alas. Alguns ainda dizem, Kelly, que na verdade isso é uma estratégia para mostrar que existem republicanos contra Donald Trump e ele consolidar o seu poder ainda dentro do Partido Republicano. Mas o histórico muito claro, eu acho que a gente vai assistir nos 45 do segundo tempo, ainda hoje pela madrugada, uma aprovação. Eles ficam votando e eles sabem o quão é prejudicial para a economia americana se, de fato, entrarem em shutdown e tiverem que começar a desmobilizar todo o aparato americano. Mas eu também não acho que Trump vai conseguir uma carta branca para não ter limites de endividamento. Isso é muito restrito da economia americana e, de certa maneira, é uma espécie de check and balance do Congresso para com o presidente. Pois é, né? Agora, só para a gente fechar esse tópico, Igor, não é a primeira vez que isso acontece, não é verdade? A gente teve com Barack Obama, com Joe Biden, a gente teve com Bill Clinton, com vários outros presidentes. O grande ponto é que, como você tem apenas 2 partidos e a maioria é muito pequena, para aprovar um pacote desse, basicamente você precisa de alguns líderes, alguns membros partidários do outro lado, sejam republicanos ou democratas. Mas, Kelly, os Estados Unidos têm algo que é maior do que os 2 partidos, que é a confiança de que o Congresso e os Estados Unidos sempre vão pagar suas dívidas. Por isso, que apesar de ser uma visão negativa e parece ser um caos, no final, os 2 lados entendem que não podem colocar os Estados Unidos pela primeira vez na história como dar um calote. Por isso, no final, termina sendo algo real e não vai ser a última vez que a gente vai ver isso sobre Donald Trump. Essa situação deve continuar a existir com outros presidentes. Bom, a gente vai seguir analisando e sempre atualizando tudo aqui durante a nossa programação. Agora tem uma notícia bem impactante, que é a seguinte: o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos deportou 271.484 imigrantes no ano passado. Esse é o maior número de deportações em 10 anos. Segundo o relatório publicado nesta semana, os imigrantes foram enviados para 200 países. Os que mais receberam imigrantes irregulares foram México, Guatemala, Honduras e El Salvador.
O aumento foi atribuído ao crescimento de pessoas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. O governo norte-americano estima que 11 milhões de pessoas vivem no país em situação irregular. O recorde de deportações anterior foi registrado lá em 2019, durante o primeiro ano de governo Donald Trump. Na época, 257 mil pessoas foram expulsas do país. Mesmo antes de assumir o cargo novamente, Trump já prometeu uma deportação em massa e afirmou que vai decretar situação de emergência nacional para destinar mais recursos à medida. Realmente é uma grande promessa de campanha, então essas deportações devem ser intensificadas, né? Kelly, eu acredito que sim, e no meu ponto de vista, Trump se torna um presidente que consegue exercer o poder sem ter ainda sentado no Oval Office no seu segundo mandato. Quando a gente está assistindo esse aumento das deportações, basicamente é como se as políticas de Donald Trump já estivessem sendo implementadas ainda durante o mandato de Joe Biden, que só acaba no começo do mês que vem. E, obviamente, tem também um efeito prático, por quê? Porque as ondas, né, de pessoas vindos da América Central para os Estados Unidos e também do México avançaram muito. Eles sabem, as pessoas que estão imigrando ilegalmente, que Donald Trump vai ser muito radical, vai fechar a fronteira, provavelmente vai ampliar aquela situação do muro. Então, à medida que mais pessoas estão indo até o início do governo de Donald Trump, aparentemente Joe Biden mandou avançar radicalmente nessa deportação. É importante lembrar, Kelly, que grande parte das cidades, como Nova York ou outras que receberam imigrantes ilegais, estão tirando essas pessoas. Eles não têm mais espaço, não têm mais orçamento. Na própria Califórnia, que receberam muitos imigrantes e refugiados, já há questionamentos sobre a quantidade de dólares, bilhões de dólares que estão sendo gastos para a manutenção desses imigrantes, enquanto poderiam estar sendo gastos em outros elementos dentro do Estado. Isso está sendo questionado pela sociedade americana, se de fato tanto dinheiro de impostos tem que ser gasto com imigrantes. Então, de uma certa maneira, isso ressona com o governo de Donald Trump e aparentemente dá um início antes mesmo dele começar. Ora, Igor, a gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia. Tem notícias chegando por aqui. Uma pessoa morreu depois de um bombardeio russo contra Kiev. O ataque causou incêndios em vários pontos da cidade. 9 pessoas ficaram feridas e vários edifícios ficaram sem aquecimento. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, muitos prédios de missões diplomáticas foram danificados, entre eles a Embaixada de Portugal e da Argentina. As explosões ocorreram depois que a Força Aérea ucraniana emitiu um alerta de ataque iminente com mísseis balísticos. As autoridades ucranianas também informaram sobre os ataques com mísseis em outras localidades, como a cidade portuária de Kherson. E, segundo Moscou, esse bombardeio é uma resposta a um ataque ucraniano realizado na quarta-feira contra o território russo. O Kremlin acusa Kiev de ter lançado 10 mísseis ocidentais contra a região de Rostov. Uma fábrica foi atingida. De acordo com o Ministério da Defesa, a Ucrânia usou 6 mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos e 4 mísseis Storm Shadow do Reino Unido. 9 projéteis foram derrubados. Igor, o que a gente pode esperar desse confronto até a posse de Donald Trump? Porque a gente tem a impressão que houve realmente uma escalada nos últimos dias. Kelly, houve uma escalada. Eu acho que os dois lados entendem que a chegada de Donald Trump significa uma possibilidade real de os dois lados serem obrigados a sentar e negociar. Donald Trump vai jogar muito pesado, tanto com a Rússia quanto a Ucrânia, de que esse conflito desestabiliza não só a Europa, mas o planeta inteiro. E por isso, os dois lados estão querendo mostrar força e tentar abatê-los. Lembrando que esses ataques russos, com mísseis balísticos de alta capacidade, é uma resposta ao fato de os Estados Unidos estarem utilizando, a Ucrânia estarem utilizando mísseis americanos e europeus que têm capacidade de penetrar grandes quilômetros no território russo. Então, o que a gente assiste agora é que os mísseis dos dois lados podem chegar nas duas capitais, Moscou e Kiev. E por isso, eu poderia dizer, Kelly, que Putin não vai avançar com aquelas ideias de ataque nuclear, mas um ataque muito mais radical e destrutivo
nas fronteiras, nas cidades ucranianas, se torna uma realidade, porque ele entende que quando Donald Trump entrar, a situação fica muito mais difícil para contornar, e ele já disse abertamente que há um problema da Rússia, há uma situação econômica séria. Quando ele abre abertamente essa situação para a população, mostra que, de fato, a pressão interna na própria Rússia começa a impactar os rumos do conflito. Igor, e durante a tradicional entrevista coletiva de fim de ano, Vladimir Putin afirmou que começou a guerra na Ucrânia sem preparação. Segundo o líder russo, era impossível esperar e ver a situação piorar ainda mais. O presidente ainda afirmou que, se tivesse a chance de voltar no tempo, ele iniciaria a ofensiva contra a Ucrânia antes de fevereiro de 2022. Perguntado sobre como o conflito impactou a vida dele, Putin disse que agora brinca menos e quase parou de rir. Olha, nesse tempo todo de cobertura, eu me lembro da aparição dele num ginásio de esportes, logo no começo, ele com uma jaqueta e tal, mais informal. Naquele dia, eu vi algum sorriso, mas é difícil você ter imagens do Putin sorrindo, de fato, com um semblante mais ameno, né? Agora, é para a gente acreditar que ele começou essa guerra sem preparação, de fato? Qual que é a sua análise, Igor? Kelly, eu não acho que foi uma falta de preparação, foi uma realidade. Agora, ele imaginava desde o começo, os próprios generais russos já faziam essas discussões, de que em uma semana ou 2 semanas a Ucrânia iria cair. Ele não imaginava que existiria uma resistência tão forte das tropas ucranianas e que a Ucrânia iria unir os membros da União Europeia e da OTAN com o objetivo de defender o território. Então, do ponto de vista de geopolítico, se o objetivo de ataque na Ucrânia era afastar a OTAN, foi um erro, porque você viu a entrada da Suécia e da Finlândia, e que agora a Ucrânia, quando terminar o conflito, será um dos países mais armados de toda a Europa. Um grande erro geopolítico colado na própria Rússia. Então, acho muito difícil Vladimir Putin colocar essa situação como se não tivesse preparado. Na verdade, foi uma falta de estratégia e uma incapacidade de ver os eventos que iriam ocorrer no leste europeu, da unidade desses países que são hoje ligados à União Europeia, à OTAN e ao Ocidente. Agora, o fato de ele estar dizendo isso mostra, sim, que o seu regime está ameaçado, a sua própria sobrevivência está ameaçada, e ele precisa ter uma vitória neste conflito, para que ele não perca a sua moral e importância dentro da própria Rússia, Kelly. Pois é, Igor, a gente tem que acompanhar, de fato, como tudo isso vai caminhando nesse período todo, principalmente com a mudança no governo dos Estados Unidos, que realmente a gente sabe da importância dos Estados Unidos no apoio para a Ucrânia, né? Muito obrigada pela sua análise, Igor. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Boa tarde, bom final de semana a todos. Obrigada.